Hoje tem Palmeiras na área, saudações Alviverdes, sejam bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado pela presença de vocês. Antes de mais nada, já deixa aí o seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa as notificações para não perder nenhuma informação importante. E vamos lá, seguindo adiante. Galera, não sei se vocês acompanharam aí, saiu pela TNT Esportes uma entrevista do Casemiro a respeito do nosso cria da base, o Endrick, e tá dando o que falar. Vamos acompanhar aí. Primeiro, o jogador tem que jogar. Independente de onde Justo. seja, o Era o jogador tem que estar esperado. sempre competindo. Independente do nível de competição, mas o jogador tem que estar sempre competindo. Mas assim, acho que foi boa essa ida dele pro Lyon, para ele ver, para ele ter a sensação de jogar. Mas é muito jovem. Acho que a gente não pode colocar uma pressão nele, a gente não pode dizer que ele vai solucionar um problema nosso na Copa do Mundo, porque é muito jovem. Se ele for para a Copa do Mundo, se ele for, porque ainda ele não é uma das pessoas, dos jogadores, e temos que ser realistas que ele não é um dos do grupo assim, exatamente. Mas ele, a gente não pode Não, tem uma botar explicação. uma pressão nele, ou que ele vai resolver, ou que ele vai entrar nos jogos para resolver, não. Não pode colocar essa pressão nele. A gente sabe que tem jogadores na frente que tem que puxar mais, tem que tirar mais da equipe, né? Mas já demonstrou no Palmeiras, vem demonstrando nos últimos meses no Lyon, mas a gente tem que ter um pouco de paciência, principalmente porque até mesmo por isso acaba até prejudicando o jogador. A gente sabe números e números de jogadores que acaba prejudicando. Então a gente tem que ter um pouco mais de calma. É um grande jogador, vem demonstrando isso, mas vamos com calma, não vamos colocar pressão no jogador, né? Acho que Então, que marmelada aí do nosso capitão. Cara, particularmente eu gosto aí do Casemiro como jogador. É um líder aí da nossa equipe, da nossa seleção. Mas, poxa, a gente vê que nesse momento quão difícil tá acompanhar a seleção brasileira em todos os termos, cara. Olha só que papelão aí que a gente acabou de escutar. A gente percebe aí ele tomando todo o cuidado com as palavras, pra não se comprometer e tal, mas assim, diante de pergunta difícil, cara, quando o cara não tem uma opinião 100% formada, com muita facilidade ele vai ratear ali. E a gente vê aí, vem acompanhando toda a pressão que todo mundo vem fazendo para a convocação do Endrick para a Copa, e ele acaba ali enrolando, enrolando, e no final deu a entender que o Endrick tá fora do grupo base, né? Ou seja, tem uma panelinha ali na seleção. Na verdade, pelas últimas convocações, a gente tem uma noção que ele talvez não seria convocado, porque ele não tinha oportunidade, ele escolheu ir para o Lyon, foi uma alternativa boa, uma oportunidade para ele que movimentou bastante aí a carreira dele, todo mundo agora na Europa tem acompanhado e sabe que ele pode mostrar o seu desempenho. Eh, Esses jogos dele aí lembrou até o tempo aí que ele ajudou a gente a levantar a taça do Brasileirão. E a gente sabe que o moleque é bom de bola, então ele não se esconde, chama a responsabilidade, cara só com 19 anos. E muita gente aí comentou, eu acompanhei nos comentários aí, que foi uma postura bacana de capitão, blindando, evitando a pressão e tudo mais. Mas assim, cara, pela conversa, todo o receio que o Casemiro toma a falar sobre o Endrick, a gente fica assim com o pé atrás. E isso chama a atenção de todo mundo. Por que tomar esse cuidado todo para falar de um cara que simplesmente vem destruindo quando se apresenta? Não é possível que só a torcida do Palmeiras enxerga isso. E você pode acompanhar em todas as postagens aí de várias páginas do futebol, quando tem alguma coisa relacionada sobre ele, a maioria dos comentários é a galera pedindo a convocação. E nessa entrevista aí, ele ainda comenta que tem jogadores que estão na frente dele para poder ser convocado. Cara, atualmente não existe, cara. Vocês podem fazer uma análise aí, tem vários jogadores bons que podem ser convocados sim, mas ele, em 90% de votação que você fizer, a galera vem pedindo e ele tem apresentado esse futebol e chamado, tem representado a seleção aí. Nesses últimos dias saiu até em alguns podcasts por aí que ele não é um cara bom de grupo, que não se mistura com a turma. A gente não sabe a verdade, se ele é um cara chato, se ele é um cara traíra, que tipo de personagem é ele dentro de uma equipe. O que ele apresenta na mídia, e aí o que a gente conhece, é um cara totalmente centrado. E o que
faz a gente imaginar é que ele é um moleque que vai na contramão do mundo atual. Casou cedo, é discreto, tem talento, tem uma disciplina aí braba. Nessa mudança que ele foi para o Lyon, ele trouxe vários profissionais particular para fazer com que ele tenha um desempenho melhor. Então, isso aí pode causar algum tipo de inveja. A gente não sabe o que acontece. Eh, por que toda essa esse receio para falar de um cara que foi jogar contra a Inglaterra, marcou presença, jogou contra a Espanha, deixou dele. E os outros jogadores que são convocados? O que eles fizeram aí nesses jogos? Os caras se esconderam, não tiveram a personalidade, mas aí o menino que tem resultado, tem todo esse critério para falar sobre ele, todo esse cuidado. Cara, não dá para entender. Comenta aí a opinião de vocês, aí o que vocês têm ouvido falar sobre esse assunto, até mesmo se merece ou não a convocação. Bota aí nos comentários aí pra gente acompanhar também. Quando a gente pensa na seleção brasileira, os números deles, comparado, por exemplo, com o João Pedro e o Matheus Cunha, que são convocados aí com certa frequência e disputam ali a mesma posição com ele, apesar dele estar jogando de ponta, ele tem 15 jogos na seleção, já fez 3 gols, detalhe, sendo a maioria entrando ali no segundo tempo, e para ter uma noção, Matheus Cunha e João Pedro, somados os dois têm 16 jogos e nenhum gol, cara. Até o Vinícius Júnior demorou para ter essa média. Então, assim, é nítido aí, os números estão aí, não mentem, e aí a gente fica pensando, cara, para que esse receio todo? Tem que ter calma, não pode botar expectativa, porque não pode rotular, realmente. Mas, cara, o único cara que tá resolvendo aí nesse momento é ele, então coloca o cara lá, pô. Vamos jogar futebol, é isso que a gente precisa. E agora no final, depois dessa notícia toda, eu acho que de repente o próprio staff dele pediu para ele conceder algumas entrevistas para ver se diminuía aí o fogo desse falatório geral. E foi muito bem nas entrevistas, porque estavam rotulando ele de o cara do Hexa e tal, e ele falou um pouquinho sobre isso. E nessas entrevistas ele disse que é o grupo todo, é uma família, é aquilo, cara, um pouco de sensatez, apesar de o cara ter ali suas próprias convicções, ele tem que pensar no grupo, tem que ser honesto ali, mas poxa, não dá pra deixar o Endrick de fora dessa Copa. É isso aí, galera. Comenta o que vocês acharam, deixa o like aí no vídeo, se inscrevam no canal, ativa as notificações, não vamos perder nada. E deixa aí nos comentários o que vocês acham da convocação, do sim ou não. Vocês acham que o moleque tem demonstrado futebol? Ou é só eu que tô enxergando isso? Ou é só a torcida palmeirense? Manda brasa. Tamo junto, galera. Fiquem com Deus. Semana abençoada pra todos. Valeu, é nóis. Tchau.